Hello students, olá alunos. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar phrasal verbs, verbos frasais. Há verbos em inglês que se formam com partículas que podem ser preposições ou advérbios. Esses verbos são conhecidos como phrasal verbs, que podem ser two-word verbs, verbos com duas palavras, ou three-word verbs, verbos com três palavras. Por exemplo, nós temos a two-word verb, com duas palavras, to put on, que significa vestir-se, e a three-word verb, com três palavras, to put up with, que significa tolerar. Vale lembrar também que os verbos frasais, eles não possuem uma tradução concreta na língua portuguesa, ok? Geralmente essa estrutura existe na língua inglesa, porém na portuguesa não é comum, ok? Em alguns casos, a partícula pode ser separada do verbo. Com a presença de um pronome, ela será necessariamente separada. Agora vocês vão ver um exemplo de frase, é a mesma frase de três formas diferentes, ok? Na primeira nós temos, please turn on the lights. Por favor, ligue as luzes. Na segunda nós temos, please turn the lights on. Por favor, ligue as luzes. E please turn them on. Por favor, ligue-as, ok? Vocês veem aí que a palavra turn on, ela está separada nas duas últimas frases, mas ela não vai alterar o significado dessa frase, ok? Há casos em que a partícula não pode ser separada. Por exemplo, I can't go out tonight. Eu não posso sair à noite. I need to look after my little brother. Eu preciso cuidar do meu irmãozinho. Attention, atenção, nós não podemos dizer I need to look my little brother after. Eu preciso olhar pelo meu irmão after, né? Esse aí, depois. Você não vai poder dividir as palavras look e after em inglês, ok? Essa partícula, ela tem que ser, essas duas partículas, elas têm que estar sempre juntas para ela poder passar esse significado para vocês, ok? Verbo mais preposição. Quando um verbo com preposição for usado, o substantivo ou pronome será colocado depois da preposição, exceto, menos, nas orações interrogativas. What are you looking at? O que você está olhando? Ou relativas. This is the man I was talking to. Esse era o homem que eu estava falando. Examples, exemplos. Look at those children. Olhe para aquelas crianças. Ou então, look at them. Olhe para elas, ok? Então, o look at, ele vai estar ali, né, juntinho nas frases. O significado do verbo com preposição coincide, em muitos casos, com aquele do verbo de forma isolada. Os verbos to pay e to pay for significam pagar. A preposição serve para introduzir o complemento, não agrega nenhum significado novo ao verbo. Por exemplo, how much did you pay for that skirt? Quanto você pagou por aquela saia? I paid 50 reais. Eu paguei 50 reais. Então, você vê aí que nós temos o to pay e to pay for. Essas duas palavras aí, essas duas, no caso, phrasal verbs, né, os dois verbos frasais, eles significam a mesma coisa. Verbo mais partícula adverbial. Pode acontecer, no entanto, de o verbo ter seu sentido modificado pela presença da partícula. Assim, to look significa olhar, mas to look after significa cuidar de alguém. To bring significa trazer, mas to bring up significa criar, educar uma criança. Por exemplo, they brought up their children in a very traditional way. Eles educaram os seus filhos, crianças, em um modo muito tradicional.
Quando um verbo não tem complemento, ou seja, não apresenta nenhuma variação em sua estrutura, então a partícula é colocada sempre depois do verbo. Por exemplo, they didn't show up. Eles não apareceram. Please come in. Por favor, entre. Tickets are sold out. Os tickets foram todos vendidos. A prisoner ran away. Um prisioneiro correu ou foi embora, ok? Nós frequentemente utilizamos verbos com as seguintes palavras. Vou falar primeiro elas em inglês e depois em português, ok? Nós temos ali in, on, up, away, round, over, about, by, out, off, down, back, through, along and forward. Em português, eles são equivalentes a em, cima, fora, em volta, sobre, por, fora, para, baixo, de volta, ao longo e da frente. Nós frequentemente usamos on, off, out, back, round, que significam ligar, desligar, fora, voltar ou dar a volta, com verbos de movimento. Por exemplo, the bus was full, we couldn't get on. O ônibus estava cheio, nós não conseguimos entrar. Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday. A Sally está indo embora amanhã e voltará no sábado. When I touched him on the shoulder, he turned around. Quando eu toquei ele no ombro, ele deu a volta, ou ele virou. Compare in and out. Compare in e out. In, into a room, a building, a car, em uma sala, em uma construção, um carro, etc. Exemplos. How did the thieves get in? Como os ladrões entraram? I've got a new flat. I'm moving in on Friday. Eu consegui um novo apartamento. Eu estou me mudando na sexta-feira. Da mesma forma que você pode dizer go in, no caso ir, come in, voltar, walk in, andar, break in, etc. No caso break in, né, o break ele tem aquele sentido de quebrar, ok? Mas também nós vamos ver outro exemplo logo adiante. Out. Out of a room, building a car. Out, no caso, fora da sala, fora de uma construção, fora do carro, etc. Exemplos. He just stood up and walked out. Ele apenas se levantou e foi embora. I had no key, so I was locked out. Eu não tinha chave, então eu fiquei preso. Da mesma forma, você pode dizer go out, sair, get out, sair também, move out, né? Sair também, mas no sentido de se mover também, ok? Let somebody out, deixar alguém fora, etc. Outros verbos com o in. Drop in, call in, fazer uma visitinha. O exemplo. I dropped in to see Chris on my way home. Eu fiz uma visitinha para ver o Chris no meu caminho de casa. Join in significa participar de algo. Por exemplo, we are playing a game. Nós estamos jogando um jogo. Why don't you join in? Por que você não participa? Plug in significa ligar algo, alguma coisa. Example. The fridge isn't working because you haven't plugged it in. A geladeira não está funcionando porque você não ligou, ok? No caso ali, esse plugged, né, dá a impressão de que ligar na tomada, alguma coisa, né, mais tecnológica também, ok? Fill in significa preencher algo. Exemplo. Please fill in the application form and send it to us by 28th February. Por favor, complete ou então preencha o
application form, no caso ali o formulário, ok? E mande para a gente até dia 28 de fevereiro. Você também pode dizer fill out a form, ok? Preencher um formulário. Tanto o fill in quanto o fill out em inglês vai significar a mesma coisa, ok? Outros verbos mais out, nós temos o eat out. Comer em um restaurante ou comer fora de casa, ok? Tudo que não está relacionado a casa, assim, fora. Example, there wasn't anything to eat home, so we decided to eat out. Não tinha nada para comer em casa, então nós decidimos comer fora. Leave out significa omitir ou não incluir. Example, in the sentence, she said that she was ill. You can leave out the word that. Na frase, ela disse que ela estava doente, você pode não incluir a palavra that. Então, vocês veem os dois verbos frasais, eat out, comer fora, e leave out, que significa não incluir, né, omitir. Drop out of the college, university, a course, a race, que significa parar antes de ter completamente terminado. Por exemplo, Gary went to university, but dropped out after a year. Gary foi para a universidade, mas não completou depois de um ano. Get out of something that you are arranged to do. Evitar fazer. Por exemplo, I promised I'd go to the wedding. Eu prometi que eu iria ao casamento. I don't want to go, but I can't get out of it now. Eu não quero ir, mas eu não quero evitar fazer isso agora. Então, vocês verem aí na tela de vocês os dois phrasal verbs, dois verbos frasais, o drop out e o get out, ok? Cada um deles tem significado diferente de acordo com o contexto. Nós temos o workout, fazer exercícios. Por exemplo, Chris works out at the gym 3 times a week. O Chris, ele faz exercícios na academia 3 vezes na semana. A palavra work sozinha, muitas vezes vocês vão ter ela traduzida como trabalhar. Só que se ela vier junto dessa partícula out, works out, ela vai significar fazer exercícios, ok? Workout também pode significar desenvolver, progredir, dar certo. Por exemplo, good luck for the future. Boa sorte no futuro. I hope everything works out well for you. Espero que tudo dê certo para você. Work something out significa calcular ou solucionar. Nós temos ali um exemplo. 78 times 34. 78 vezes 34. I need to do this on paper. Eu preciso fazer isso no papel. I can't work it out. Eu não consigo calcular, ok? E aí vocês veem que os 3 exemplos usando work out, eles podem ter significados diferentes, ok? Vejamos agora alguns exemplos com on e off. O verbo on, verbo mais on, significa continuar fazendo algo. Drive on, walk on e play on, continuar dirigindo, caminhando, jogando, etc. Exemplo. Should we stop at the gas station or should we drive on to the next one? Nós deveríamos parar nesse posto de gás, de gasolina, ou nós deveríamos continuar dirigindo para o próximo. Go on significa continuar. Example, the party went on until 4 o'clock in the morning. A festa continuou até as 4 da manhã. Keep on doing something. Fazer continuadamente ou repetidamente. Por exemplo, he keeps on criticizing me. I'm fed up with it. Ele continua me criticando. Eu estou farto disso. Eu estou, cheio disso. Verbo mais off nós temos
Finish something off significa fazer a última parte de algo. Example. Have you finished painting the kitchen? Você terminou de pintar a cozinha? I will finish it off tomorrow. Eu vou terminar amanhã. Go off significa também explodir. Example. A bomb went off in the center, but fortunately nobody was hurt. Uma bomba explodiu no centro, mas felizmente ninguém se feriu. Show off, nós temos tentar impressionar as pessoas com sua habilidade, seu conhecimento. Esse show off, ele também é utilizado para pessoas que querem se exibir, ok? Então, é muito comum você ouvir essa expressão, ok? Quando você quer se referir a alguém que se exibe demais. Por exemplo, look at the boy on the bike riding without your hands. Olhe para aquele garoto andando de bicicleta sem as duas mãos. He's just showing off. Ele apenas está tentando impressionar as pessoas. Tell somebody off. Repreender alguém e ficar zangado por ter feito algo. Example. Claire's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. A mãe da Claire disse para ela para não usar sapatos sujos dentro de casa. Vamos aos nossos exercícios. Complete com os phrasal verbs. Lembrando que uma palavra sozinha ela vai ter um significado e com a frase completa ela vai ter outro completamente diferente. Nós temos o up, que significa sozinho, ele significa para cima. O off, ele significa fora, ok? E nós vamos ter aí 3 ups e um off para vocês completarem aí nas frases. A primeira, I won't give up, já tá aí, né, um exemplo pra gente, eu não irei desistir. Na número 2, why don't you take your shoes and relax? Por que você não tira seus sapatos e relaxa? Número 3, I think it's going to break soon. Eu acho que vai quebrar logo. E na número 4, she wants us to make a story. Ela quer que nós façamos uma história. Vamos às respostas, ok? Nós temos ali I won't give up, eu não irei desistir, na número 1. Na número 2, why don't you take off your shoes and relax? Por que você não tira os seus sapatos e relaxa? Número 3, I think it's going to break up soon. Eu acho que ele irá quebrar logo. E na número 4, number 4, she wants us to make up a story. Ela quer que nós façamos uma história, que a gente crie uma história, ok? Ok, a aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.